Não foi. E aí, galera, a gente vai fazer mais uma Bíblia Live. Só funcionar o negócio. Certinho. Yes. Então, bom dia para quem estiver assistindo. Então, pessoal, esse ano a gente vai fazer as coisas um pouquinho diferentes. É provável que a gente tenha algumas mudanças na questão de organização do Bíblia Live, mas é tudo para que a gente consiga, no futuro, ter mais facilidade para conseguir passar, transmitir uma mensagem para vocês. Beleza? Hoje a Laís vai passar uma mensagem e fiquem ligados aí nas novidades. Valeu! Posso começar? Olá, galera, boa tarde. A palavra que eu tenho hoje é curta e rápida. Tá em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto a que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao cursor da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existem, e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquietais, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Estes dias, eu estava meditando nessa palavra e até veio a bater com o que eu estava passando naquele dia. E quem me conhece sabe que eu sofro de um mal chamado ansiedade, né, amor? Dudu sabe. E, meu Deus, eu vivo, hoje eu tô preocupada com coisas que eu tenho que fazer mês que vem, por exemplo. E aí, esses dias eu tava preocupada com algumas coisas que não são nem pra esse ano, é pro ano que vem ainda. E eu tava nervosa e preocupada e eu fui orar. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer hoje pra vocês é: alguma vez a preocupação nos ajudou em alguma coisa? Alguma vez você ficou preocupado e aquilo trouxe assim, você se preocupou e aí estava tão preocupado que a solução veio assim de pá. E eu comecei a responder: não, Jesus, nenhuma vez aquilo me ajudou. Sabe, às vezes a gente tá tão nervoso, a gente tá tão preocupado com alguma coisa que a gente tem que fazer amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, ou alguma coisa assim. E aí a gente fica pensando naquilo e aquilo, e junto com a preocupação ela nos traz medo. E eu, como sofro desse mal, às vezes eu tenho muito medo. E aquilo tem me afastado de Deus, porque às vezes você vai lá, você ora, você entrega alguma coisa, e aí você, aos primeiros minutos que você diz: Jesus, eu te entrego isso, você fica ok, beleza. Aí passa-se o tempo e aquilo não começa você não começa a ver solução, você vai lá e você faz tudo do teu jeito. E aí quando você faz tudo do teu jeito, aí você vê que aquele teu jeito às vezes solucionou parte do teu problema, não todo. E às vezes até piora quando a gente faz do nosso jeito.
E a gente fala, eu pertenço a ti, Jesus. Mas eu te pertenço, mas os meus problemas tem que ser ali na hora pra resolver, porque eu não consigo esperar. E sabe, às vezes a gente tá tão preocupado com alguma coisa e hoje eu tava lendo mais sobre essa palavra e eu vi de uma pessoa contando sobre ansiedade e essa pessoa até é evangélica, não lembro o nome dela, e ela falava que a preocupação dela, a ansiedade dela não afastava somente ela de Deus, afastava ela das pessoas. Por não sei se você percebe, mas quando você tá nervoso com alguma coisa, as pessoas chegam pra você e te pedem alguma coisa, você tá tão nervoso que você separa as pessoas. Você é frio, você fica amargurado, você fica frio, você fica dando patada no vento, que nem dizem. A gente tem que entender que da nossa vida, Deus tem o controle da nossa vida. Ele é quem... Confiar em Deus é saber que Ele vai nos dar o melhor. E às vezes nem sempre o melhor de Deus é o melhor para nós. E nem sempre nem sempre as nossas soluções parecerão assim de um dia para o outro. Sabe, às vezes a nossa preocupação é daqui a um ano e daqui a amanhã ou algo assim, e você para e você pensa, não, cara, amanhã eu, por exemplo, tenho que pagar uma conta. E se eu não pagar a conta amanhã, meu Deus, só vai desabar o mundo. E aí você começa a se preocupar já semana passada. E aí eu te levo a perguntar, o que você pode fazer hoje com relação ao seu problema? A palavra de Deus, ali, o último versículo que a gente leu, e a última parte diz, basta ao dia o seu próprio mal. O que você pode fazer hoje para solucionar o teu problema? O que você está fazendo? Você ficar nervoso não vai resolver. Você ficar ansioso. A ansiedade, ela só nos traz mal. A preocupação, ela só nos traz mal. E isso não é somente para a nossa parte. Acho que voltou. E essa parte não é também somente na nossa parte espiritual. Isso é físico. Isso é da gente. Preocupação não nos faz bem. E a gente andar preocupado não é assim. Que a gente possa aprender a entregar mais nas mãos de Deus. A entregar a nossa vontade nas mãos de Deus. Até tem um hino que esse dia a gente estava até viciado, em que o hino Que Amor é Esse, que lá fala que amor é esse, graça incontrolável, mas lá também diz que os teus planos, os teus sonhos são maiores do que os meus. Sabe, que a gente pare de andar nervoso, que a gente comece a resolver os nossos problemas à medida que a gente consegue. Não adianta a gente se matar para resolver um problema. Sabe, hoje o que eu posso para resolver o meu problema? E eu tô falando isso pra vocês, mas Deus tá dando uma raquetada em mim aqui. Porque eu também sou assim, se eu tenho um problema eu quero resolver na hora. Quem me conhece sabe que eu sou assim, e às vezes eu não consigo. E aí, o pior é que a gente não consegue, em vez da gente voltar e aceitar que a gente não conseguiu e tentar dar um outro jeito, não, a gente se frustra. E daí você acaba ficando com aquilo se torna uma mágoa, porque você pensa, caramba, eu tinha que ter conseguido e eu não consegui, e você fica naquilo, e daí parece que tudo começa a dar errado. Mas acho que está na hora da gente parar para pensar e ver quais são os meus problemas. O que eu consigo fazer hoje para resolver isso? E se eu não conseguir, paciência. Você tem um pai que te auxilia. Sabe, basta somente você pedir por ele. E aliás, assim mesmo a gente pedir para ele, ele vai lá e resolve. Sabe, que a partir de hoje a gente possa ter mais confiança em Deus. Mais confiança nele e saber esperar pelo tempo dele. Amém. Só para complementar, eu achei legal o que a Daís falou agora por último, que eu acho que ela falou a palavra principal da mensagem, confiança. E essa confiança, às vezes nós temos até determinação, mas nos falta confiança. Assim como disse em Provérbios 35, fala: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Em Salmos 9:10 fala: os que conhecem o teu nome
confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. E até mesmo Jó, onde sofreu perseguições, sofreu coisas onde Deus permitiu que acontecesse com ele, pois ele era um servo fiel de coração, e Deus sabendo de todas as coisas. Em Jó, no capítulo 13, versículo 15, embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. E essa é uma palavra poderosíssima para nós cristãos ou para as pessoas que acompanham essa caminhada, onde eu creio que todos nós estamos caminhando juntos, mas que nós consigamos confiar um pouquinho mais em Deus. É nele em quem nós temos que depositar a nossa confiança. E caso a gente não ache mais versículos, sendo que existem vários, e desses, mesmo que a gente tire agora, eles não ficam fora do contexto, o próprio Jesus, aquele nosso Salvador, consumador da nossa fé, que se fez servo, ele falou: no mundo tereis tribulações, mas tenham ânimo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E eu vejo tantos exemplos de profetas, de pessoas, de apóstolos, os discípulos, que sofreram tudo o que sofreram. Sofreram dores, perseguições. Às vezes o que nós achamos que é ruim nem se compara de repente com o que outra pessoa está passando. E é incumbido a nós essa respectiva propriedade de pregar a palavra de Deus. Senhor, mas Dudu, mas quem é que escolheu vocês para falar? Quem é que escolheu vocês para pregar? Eu vou contar até meio curtinho aqui, justamente para não prolongar. Mas quando eu comecei a pregar, estudar um pouquinho mais a palavra de Deus, falar algumas mensagens, teve pessoas que me apoiaram, teve pessoas que me ajudaram. Mas em tudo, para eu continuar fazendo isso, não foi nenhum momento sobrenatural em si, mas eu creio que sobrenatural já seria nós pregarmos a palavra de Deus em um mundo de bagunça, em um mundo que só está decaído e que só traz preocupação. A gente vê por aí afora matança, enfim. E no mundo que está perdido, no mundo que só há trevas, nós temos que iluminar um pouquinho as pessoas. Mas a parte mais importante, e nós iluminamos inclusive apenas com as palavras dele, as atitudes e o poder que em nós opera, mas através dele. E quando eu tomei uma decisão realmente para começar a falar um pouquinho mais de Jesus, para poder falar um pouquinho mais de Deus, foi como se Jesus tivesse olhado para mim em um momento em que eu estava dizendo: eu não vou fazer isso porque é muito difícil, eu vou ter que estudar, eu vou ter que fazer isso, vou ter que buscar. E eu já refleti em algumas palavras dele em que eu ficava não encurralado, mas eu ficava constrangido com o seu amor. E foi como se ele olhasse para mim e dissesse: e aí, Dudu, você não tem nada para falar de mim? E essa foi uma das maiores confirmações dentro de mim. E até posso dizer que posso falar igual o João falou: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E ele veio nos oferecer vida e não morte, porque de fato nós estávamos mortos em nossos delitos. Eu vim falar de quem eu era antes e de quem eu sou agora, mas eu vim falar de um Deus misericordioso, que era todo-poderoso, se fez carne, habitou entre nós, se humilhou, lavou os pés de quem não merecia e se entregou por mim e por você. E eu sempre lembro dessas passagens quando me falta um pouco de confiança. Porque se eu lembrar dele, se eu lembrar da sua palavra, se eu lembrar do seu sacrifício, aí vai estar a minha fé. A minha fé que é dar um passo em direção a ele. É dar um passo tentando subir um degrau que eu não enxergo. Não para ficar acima das outras pessoas, mas para ficar mais perto dele.
E se Ele quiser, em nós, Ele vai fazer grandes coisas. E é isso que Ele quer fazer, em você também. Confie na palavra do Senhor. Confie que Ele preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Confie que nós podemos nos refugiar nele. Davi, o homem segundo o coração de Deus, confiou nele. Fazia cânticos, fazia poemas e oferecia a ele. Numa época que ele não tinha metade do que nós temos hoje. Numa época que ele não conheceu a Deus talvez como nós conhecêssemos. Então, queridos, se puderem e se sentirem, compartilhem esse vídeo para que essa mensagem chegue a alguém. E lembre da mensagem principal, confiança. Lançai toda a vossa ansiedade sobre Ele, e Ele vos aliviará. Pois o fardo desse Senhor Jesus é leve. Ele carregou tudo na cruz. Ele apregou na cruz. E que lá fique. E por mais que chegue alguma noite traiçoeira por aí, tenham confiança em Deus. Tenham confiança no seu amor e na sua palavra. Tenham confiança que talvez tenham pessoas em sua volta que por mais que elas falhem, a gente não pode olhar para os problemas e as tribulações. Se não, se olharmos para eles, nós temos a certeza de confiar na palavra do Senhor, onde Paulo descreve que esses problemas acontecem para que nós possamos perseverar, nós possamos aprender, mas que de fato pode estar uma bagunça lá fora, mas que os nossos olhos estejam fixos em Jesus. Amém? Amém. Valeu, galera. Até mais.